E hoje eu gostaria de olhar para o livro de Atos, continuar estudando esse livro com vocês. E a gente tem estudado nessas últimas semanas algumas marcas de espiritualidade da igreja primitiva. Eu já falei aqui que eu acredito que a igreja primitiva foi uma das igrejas mais impressionantes de todo o tempo, de todos os tempos. Você lê o livro de Atos, você vai ver histórias incríveis, curas, milagres, pessoas sendo libertas, conversões em massas, coisas tremendas do Senhor acontecendo, porque essa igreja tinha algumas características que faziam dela uma igreja relevante, uma igreja forte, uma igreja que tinha uma intimidade diferente com o Senhor. E nós temos estudado o que esses primeiros cristãos faziam, que permitiam eles se passarem por esse avivamento, por esse despertamento espiritual. E nós temos estudado algumas marcas. Já estudamos a respeito da oração, que foi a primeira marca. Essa era uma igreja que orava incessantemente. E você foi, obrigado querido, desafiado aqui a orar todos os dias, a procurar a Deus todos os dias, a ter o seu tempo devocional, a participar das reuniões de oração. E quantos aqui têm cuidado, para ter esse tempo de devocional, de busca com o Senhor todos os dias? Levante as mãos, só para eu ver aqui. Glória a Deus, aleluia. Esses dias um jovem veio me procurar e falou: pastor, desde que você desafiou lá a gente a orar todo dia, eu tenho orado sem faltar, nem um dia. Só que tem havido batalhas, o inimigo tem se levantado lá contra a minha casa, lá no meu trabalho, está difícil, pastor. Eu falei: irmão, glória a Deus, está incomodando o diabo, né? É assim mesmo. E Deus nos permite passar por batalhas, mas Deus nos honra. Continua orando, em nome de Jesus. A segunda marca de espiritualidade que nós estudamos foi a pregação da palavra. E eu falei um pouquinho como é que você podia falar de Jesus de forma eficiente. Por que esses primeiros cristãos pregavam a palavra e as pessoas se convertiam? E nós falamos que essa pregação era acompanhada de sinais de poder, autoridade, intrepidez, discernimento que vinha do alto, convencimento da parte de Deus. E por isso essa pregação era uma pregação que surtia efeito. E também entendemos que eles eram testemunhas, estavam dispostos a morrer pela pregação da palavra. E eu tenho certeza que Deus te incomodou para falar de Jesus para alguém. Eu não sei quantos aqui nesse último mês falaram de Jesus para pelo menos uma pessoa. Levantem as mãos para eu ver. Glória a Deus, aleluia. Pelo menos uma pessoa ouviu da sua boca, que Jesus é Senhor, Ele é o Messias, Ele é Deus. E hoje nós vamos continuar estudando outra marca de espiritualidade desta igreja, que é a generosidade. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 32 a 35. Atos capítulo 4, versículo 32 a 35. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Opa. Atos vem depois dos evangelhos lá. Se pede ajuda para alguém aí que te ajuda a achar. Quem não trouxe Bíblia, diga perdão, Senhor. Amém, irmão. Pega a cola com o irmão que está do lado, essa pode. Semana que vem traga. Se não tem, pede presente que a gente dá. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Senhor Jesus, nos dá entendimento agora da Tua palavra. Fala com a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que essa igreja, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles eram tremendamente comprometidos com o próximo, em abençoar, em cuidar do outro, em cuidar do que estava perto, que estava passando necessidade, estava vivendo problema, dificuldade. Essa igreja era uma igreja muito amorosa, e a Bíblia vai nos mostrar, à medida que você vai lendo, folhando o livro de Atos, você vai encontrar várias expressões de generosidade, de altruísmo, de liberalidade, de desprendimento das coisas financeiras. Essa era uma igreja que se preocupava com o próximo. E são vários os textos. Atos capítulo 2, você dá uma olhadinha, versículo 41, 45, dizia assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. No capítulo 4, diz a mesma coisa, ou algo parecido, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. No versículo 36 e 37 do capítulo 4, a Bíblia vai falar de Barnabé, vai dizer: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Se você continuar olhando a Bíblia, você vai ver no capítulo 6 de Atos, a preocupação desta igreja com os órfãos e com as viúvas. Eles vão separar, dentro da liderança da igreja, uma comitiva que eles chamaram de diáconos, que iam cuidar dos órfãos e das viúvas, levarem mantimento, levarem sustento, levarem provisão. Se você continuar lendo, em Atos 20, versículo 32 e 35, abra lá, vamos ler esse texto. A Bíblia vai dizer assim: Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, está em Mileto, ele diz que não vai ver mais o rosto deles, estão ali se abraçando em lágrimas, chorando, e antes dele ir embora, olha o que ele diz para essa igreja. Agora, pois, versículo 32, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Vários são os textos no livro de Atos que nos mostram o compromisso dessa igreja de cuidar do próximo, compromisso com o irmão que está passando dificuldades. E essa igreja ficou muito conhecida, esses primeiros cristãos, pela sua generosidade. E eu creio que a maioria de nós aqui, assim como aqueles primeiros crentes, quer ser conhecido, não porque você era um muquirana, mesquinho, mão de vaca, né? Mas você quer ser conhecido como alguém que era generoso, que se preocupava com o próximo, com alguém. Quantos desejam isso? Levante as mãos. Isso, olha para o teu irmão e fala assim: cara, larga a mão de ser muquirana, seu safado. Abre essa mão em nome de Jesus. Pode falar. Eu vou te dar mais uma chance de você me levar para sair hoje à noite, cara. Deus está testando a sua vida. Amém? Eu creio que é desejo de Deus nos fazer conhecidos, nos tornar conhecidos pela nossa generosidade, pela nossa liberalidade, desprendimento, altruísmo. E eu creio que no livro de Atos nós vamos encontrar alguns princípios de fé que nos ajudam a ter uma vida generosa. Se você quer ser generoso, você quer ser desprendido, quer ter uma vida liberal, então preste atenção em alguns princípios que a Bíblia nos apresenta, nos deixa, que podem tornar-nos pessoas generosas. Primeiro princípio:
nós encontramos em Atos, no capítulo 2, no versículo 32. Ele diz assim, perdão, acho que é o 4:32. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Vou ler mais uma vez. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. O primeiro princípio de fé, deu uma falhada aqui, acho que estou voltando à adolescência, né? O primeiro princípio de fé que nos leva a ter uma vida generosa é quando entendemos que nada do que temos é nosso. Diga para o teu irmão assim, nada do que você tem é teu. Pode dizer. Nada do que você tem é teu. Nada. Tudo que nós temos é emprestado. Tudo pertence ao Senhor. E são vários os textos da palavra de Deus que nos mostram que o Senhor criou tudo, que tudo que nós temos foi concedido pela graça e pelo poder de Deus, que nada do que nós temos, de fato, é nosso. E se você ler a Bíblia, você vai ver 1 Crônicas 29, versículo 11 e 12, eu não vou ler o texto aqui, mas ele vai nos dizer mais ou menos isso, que Deus confiou nas nossas mãos riquezas. E o que Ele espera de nós é que sejamos bons mordomos. Bons mordomos. E o mordomo é aquele empregado, aquele assistente que cuida com zelo, bom mordomo, que cuida com zelo das coisas do seu Senhor. Então, ao contrário do que eu imaginava há muito tempo na minha vida, eu pensava assim, se eu for fiel no meu dízimo, se eu tiver as minhas contas regradas, se eu não roubar ninguém, está tudo jóia. Eu estou sendo fiel. E à medida que eu fui estudando a palavra, Deus foi me dando discernimento que não é bem assim. Na verdade, não é só os 10% que pertencem ao Senhor. Tudo que eu tenho pertence a Deus. E eu tenho que falar, Deus, e aí? Como é que eu administro isso aqui que o Senhor me deu? O que o Senhor quer que eu faça com essa grana? O que o Senhor quer que eu faça com os meus bens? Tudo que eu tenho é teu, está nas tuas mãos. Esse é o sentido, e é isso que a palavra de Deus nos ensina. E se você quer ter uma vida generosa, precisa haver uma mudança de pensamento, de credo, de crença. O meu carro não é meu, o meu apartamento não é meu, o meu salário não é meu. Ô pastor, aquele tênis que eu gosto não é meu. Aquilo eu não sei o que você gosta, irmão, tá? Mas não te pertence. Quantos tem carro aqui? Levante as mãos. Diga assim, o meu carro não é meu. Quem já conseguiu comprar ou está pagando o apartamento próprio? Levanta a mão aí para eu ver. Aleluia, irmão. Glória a Deus, é difícil, né? Mas não é teu, cara. Não é teu. É verdade. Levanta a mão assim, quem trabalha aqui, deixa eu ver. Levanta, está trabalhando. Olha, glória a Deus. Aleluia. Repita assim comigo, o meu salário não é meu. Ai, 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 Jesus. Se tem alguns jovens ainda que ganham mesada, né? Tem jovem de 25 anos que ganha mesada do pai ainda. Repete assim, a minha mesada não é minha. É verdade. Nada que nós temos é nosso. Nada que nós temos é nosso. Tudo vem de Deus. E quando nós entendemos isso, a dinâmica com a qual nós administramos os nossos bens, aquilo que nós temos, muda. Porque nós conseguimos agora deixar Deus nos conduzir, até mesmo nos investimentos, naquilo que fazemos, nos negócios que entramos. E mais, temos que deixar o nosso ouvido sensível àquilo que Deus fala sobre os recursos que estão confiados nas nossas mãos. Você e eu, nós somos apenas mordomos, querido. Apenas mordomos. Só isso. É verdade. E aí quando a gente começa a viver assim, algumas coisas mudam. O Espírito Santo fala para mim, eu quero esse negócio aí, rapaz. Eu lembro um dia que eu estava passando na frente da casa de um irmão.
de carro. E o Espírito Santo de Deus falou para mim: Michel, eu quero que você pare na casa desse irmão e deixe tal quantia. Eu falei: misericórdia. Falei: mas Deus, amanhã eu tenho que pagar a conta do cartão de crédito. Mas foi aquele negócio do Espírito assim, muito certo no coração: vai lá e deixa, não é teu. E aí eu fui, bati na porta do irmão e falei assim: olha, está aqui, Deus mandou deixar isso aqui para você, pôs um envelope, dei um abraço na família, tal, batemos papo e fui embora. Eu falei: e agora, como é que vai ser amanhã? No outro dia eu cheguei na igreja, peguei o elevador, estava subindo lá para o andar do Ministério de Jovens. Quando eu estou saindo do elevador, chega um irmão. Eu tinha ido pregar no acampamento há algumas semanas, já tinha passado mais de mês. E ele falou assim: pastor, a gente esqueceu de te dar a oferta. E aí me entregou um envelope. Era exatamente a quantia que eu tinha deixado na casa do irmão. Você crê nisso? Amém? Pode dar uma salva de palmas a Jesus. Nada do que eu tenho é meu. E às vezes, Deus pega um pouquinho e fala para a gente assim: ó, filho, use isso aí para abençoar teu irmão. E quando nós temos coragem de confiar em Deus, a gente experimenta da fidelidade e do favor do Senhor na nossa vida. Eu já experimentei isso inúmeras vezes, esse cuidado, esse favor de Deus, quando eu entendi: Senhor, não é meu. E quando vem o sentimento do meu coração: faz isso, dá tanto, eu não titubei, porque eu sei que não é meu, é de Deus. E se Ele está mandando, Ele vai cumprir com a fidelidade dele, com as promessas da palavra dele, e Ele vai cuidar de mim. Amém? Então fala assim para o teu irmão agora: você pode me levar para sair hoje? Que Deus vai cuidar de você, cara. Deus vai cuidar de você. Nada do que você tem é teu. Amém? Aleluia. São tantas histórias desse cuidado, desse amor de Deus, quando nós entendemos isso. Eu lembro de experimentar isso, esse cuidado de Deus na minha vida, na véspera do meu casamento. Eu viajei para o Nordeste. Deus falou, estava um irmãozinho missionário desse tamanho, assim, pedindo oferta para o telhado da igreja. E eu e a Sil fazendo poupança para o casamento. Quem está para casar aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver, olha só. Levanta, mas levanta com gosto aí, não levanta. Isso. Olha quantos casamentos vão sair. Aí, isso aí. Levanta ele. Mas quando a gente chega perto de casar, né, irmão? Eu não sei você, mas a gente começa a fazer conta. Não é verdade? Como é que vai ser? Como é que a gente vai sobreviver? Como é que vai? E aí faz conta. Você tem que fazer conta para pagar a festa do casamento. E Jesus misericórdia, irmão, que você que vai casar, eu vou orar, porque virou um comércio esse negócio de casamento hoje em dia, que não é moleza. Você chega lá no lugar e eles falam assim: esse é um único dia da sua vida, já é o mais importante, não volta mais. E aí vão apresentando cada vez mais coisas, o negócio vai ficando mais caro. E aí você vai na floricultura, e cada hora o preço aumenta, fala: Jesus. E então você faz conta para pagar a festa, e depois conta para pagar as contas da vida do casal, né? E aí não fecha. Quem aqui não fechou as contas? Pode levantar a mão. Irmão, fica em paz, todo mundo é assim, vai dar certo. E aí você faz conta e não fecha. Eu e a Sil, a gente fez conta e fazia, e calculava, e não sei o quê, e não dava. Aí eu vou, e aí a gente começou a fazer uma poupança. Ela deixava, a gente pegava lá o salário, um pouco dela, do meu, a gente punha numa poupança para o casamento. E aí, o que foi acontecendo? Eu vou viajar. Primeiro eu estava num culto. Domingo à noite, Deus falou: Michel, pega lá uma parte da poupança e dá para o irmão que está precisando. Eu, misericórdia. Eu falei: eu vou falar com a minha mulher, né? Aí eu falei: Sil, a gente vai lá, Deus está colocando no meu coração esse valor. Ela me olhou assim: não, Deus está colocando, então vamos, meu, glória a Deus. Aí fomos lá, demos a oferta. Aí eu fui viajar para o Maranhão, para pregar numa igrejinha no Maranhão. Aí chega esse missionário desse tamanho, falando de um telhado que eles querem fazer numa igrejinha interior do Nordeste. Aí Deus falou para mim assim um valor. Pá! Eu falei: misericórdia.
É a poupança do casamento. E assim eu não estava lá, eu falei, Deus, se o senhor está mandando, não é meu, depois eu me acerto. E aí, passei o checão lá, dei para o irmão, falei, Deus abençoe. Aí voltei e falei para ela lá, só me deu uma risadinha assim, ai meu Deus. E aí, oramos, eu falei, fica em paz, Deus vai cuidar da gente. E eu não esqueço, eu estava aqui na igreja trabalhando um dia, e aí vem 2 irmãos aqui da igreja, falaram assim, a gente quer conversar com você, Michel, tal. Eu falei, não, beleza. Subiram lá na sala, aí bateram um papo, quando terminou a conversa, eles me entregaram um envelope, assim. Esse aqui é para o teu casamento. Aí eu despedi, não vi, quando eu não contei na hora que eu saí, fui contar o dinheiro, tinha 10 vezes o valor que eu tinha dado para esses irmãos. 10 vezes. Meu irmão, vale a pena andar por fé. Tudo que nós temos vem de Deus. E quando a gente deixa o Senhor nos dirigir nesses negócios, a gente experimenta milagre do Senhor na nossa vida. Você quer experimentar da fidelidade de Deus na tua vida? Você quer experimentar da provisão do Senhor na tua vida? Seja generoso e entenda, tudo que você tem vem de Deus. Amém? Levante suas 2 mãos para o céu, assim junto comigo, e repita: tudo que eu tenho é de Deus. Senhor Jesus, eu sou o seu mordomo. Usa os meus recursos para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Segundo princípio. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Repete comigo, o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. 1 Timóteo 6, versículo 10 nos diz isso. E se você ler o livro de Atos, você vai ver que quando as pessoas valorizaram o dinheiro e colocaram o dinheiro numa posição na vida, ou deram uma importância ao dinheiro que não era devida, isso trouxe prejuízo, isso trouxe mal, isso trouxe confusão, complicação. E são vários os textos. Atos capítulo 5. Quem já ouviu falar de Ananias e Safira? Meu Deus, sério, só isso mesmo? Quem já ouviu falar de... bom. Ninguém está lendo a Bíblia aqui, Jesus. Ananias e Safira. Eles pegaram o terreno, venderam parte do dinheiro, eles falaram, vamos pegar para nós. E foram enganar o profeta, os homens de Deus falaram assim, a gente está dando tudo que a gente tem. Aí quando chegou diante de Pedrão cheio do Espírito Santo, olhou para Ananias e falou, rapaz, por que você está mentindo para o Espírito Santo de Deus? E a Bíblia diz que o cara morreu, assim, foi fulminante o negócio. Pá! Passou um tempo, vem Safira, os nomes bonitos naquela época, Safira. E ela chega e vai continuar a conversa do marido. Deus mais uma vez usa Pedro e fala, você está enganando o Espírito de Deus. E ela morre também, fulminantemente. Porque o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. A Bíblia vai nos mostrar outros textos, pessoas apegadas ao dinheiro. Atos 8, a Bíblia vai nos contar a história de Simão o Mágico. Aquele cara que viu os apóstolos sendo usados por Deus com poder. Quando eles impunham as mãos sobre as pessoas, elas eram curadas, recebiam o Espírito Santo, eram transformadas. E ele falou, bom, eu também quero esse poder. E ele chega para um dos apóstolos e fala assim, olha, quanto que eu preciso pagar aí para receber esse poder que vocês têm? E ele leva uma juntada, fala assim, cara, você tentou comprar o dom de Deus. Maldito és, vai dizer assim. E vem maldição, aquilo trai a maldição sobre a vida daquele homem. Você continua lendo a Bíblia no livro de Atos, só no livro de Atos. Em Atos 16, você vai ver o apóstolo Paulo pregando, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas. Tinha uma mulher adivinha que ficava falando, esse homem é homem de Deus. Escuta as palavras dele. Esse homem é homem de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus mostra que ela é uma adivinha. Dá esse discernimento para Paulo. Ele olha para a mulher e repreende em nome de Jesus. E ela fica possessa, endemoniada. E aí depois que aquela mulher ela é liberta, ela
perde o poder que ela tinha de adivinhar, de fazer os presságios. E os seus senhores ficam loucos com Paulo. E aí o perseguem, batem nele e o lançam na prisão. Olha só, Deus tinha um intento de salvação para aquele lugar. Pessoas seriam impactadas, mas aquele povo, por causa do amor que eles tinham, por causa do dinheiro, o coração deles ficou endurecido à palavra de Deus. Se você ler Atos 19, Demétrios faz a mesma coisa. Quando ele vê que a palavra de Deus está sendo pregada pelo apóstolo ali em Éfeso, que as pessoas estão se convertendo, ele se preocupa porque ele vai perder a fonte de grana. Por causa de Diana dos Efésios, eles eram artífices, faziam as imagens, eles iam perder a grana. E aí ele faz um tumulto, uma rebelião naquele lugar, porque ele estava apegado ao dinheiro e perdeu a bênção de Deus na sua vida. O que a Bíblia quer nos mostrar é que dinheiro... E cadê minha carteira? Ah, você levou minha carteira embora, Silvio. Eu que pus na sua bolsa. Amém, tá bom. Mas se você pegar uma nota aí de dinheiro, não tem? Vamos orar por você, irmão, aleluia. Gente, hoje é a oportunidade de serem generosos com o baiano, gente. Se você pegar uma nota de dinheiro, você pode virar frente e verso. Aquilo é papel, irmão. Impresso de um jeito bonitinho, legalzinho, mas é papel. E é impressionante como esse papel tem a capacidade e o poder de destruir a vida das pessoas. Quantos casamentos arruinados por causa de dinheiro? Quantas famílias separadas por causa de dinheiro? Quantas pessoas machucadas por causa de dinheiro? Porque o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Eu estava lendo um livro, eu não sei quantos já leram esse livro, que até foi distribuído aqui na igreja, chama Fé e Finanças. Quem já leu, vale a pena. O Lori Cunningham escreve esse livro, e ele vai contando algumas experiências de pessoas que, por causa do amor ao dinheiro, fizeram atrocidades. E ele vai falar de guerras, de conflitos, mas uma história eu achei muito impactante, que é de um prédio em chamas, no Texas, em Austin, e os bombeiros chegam para apagar o incêndio, as pessoas com pijama, com coberta, lá de fora na rua, e alguns saindo desesperados, enquanto os bombeiros tentavam apagar ainda o fogo, sai um casal em chamas, pegando fogo dentro do prédio. Eles vêm com os cobertores, abraçam aquele casal, né, os acodem ali, e a mulher chorando, cheia de cinzas no rosto, desesperado, falando, eu preciso voltar, minha filhinha está lá dentro, minha filhinha está lá dentro, minha filhinha. E aí o bombeiro não fala, não dá, seguram a mulher. E naquele incêndio morre uma criança de 1 ano e 7 meses. 7 pessoas ficam hospitalizadas. 48 pessoas desabrigadas. Sabe por quê? Um camarada pegou um revólver esses de sinalizador, e por causa de uma dívida de $8, ele disparou esse revólver na janela do cara que estava devendo e pegou fogo no prédio todo. $8. Pessoas morreram. Uma história que eu vi nos Estados Unidos, quando eles começaram a exploração do ouro na Califórnia. Um general pegou os índios e fez uma proposta para eles, dizendo que eles iam receber favores em troca do ouro que eles tinham. Fez toda uma negociata, e depois que os índios foram, os receberam de forma pacífica, e eles falaram assim, a gente fez um grande churrasco para vocês. Você viu o churrasco para aquela multidão, os índios comeram, 3.000 índios comeram aquele churrasco, estava tudo envenenado, eles mataram os índios para ficar com o ouro. A gente ouve histórias absurdas de gente que é capaz de fazer coisas que você não acredita. Você vê no noticiário, filho matando o pai, por causa de dinheiro. A Bíblia vai dizer que o princípio de todos os males é o dinheiro. Então, meu irmão, por que eu estou dizendo isso? Preste atenção. Se por acaso esse feitiço que existe
por trás dessas notinhas. E a Bíblia vai dizer que existe um espírito, Manom, que controla e que nos seduz, tentando nos fazer escravos. E nós amarmos o dinheiro. E talvez você foi seduzido por isso. Em nome de Jesus, hoje isso vai ser quebrado. Porque se você amar o dinheiro de uma forma errada, se relacionar com ele de uma forma errada, você vai perder a tua família, você vai perder teus queridos, você vai perder as pessoas que são mais importantes na sua vida. Porque o amor ao dinheiro causa estragos terríveis. Amém? Terceiro princípio, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Repete comigo, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Mais uma vez, as pessoas são mais importantes do que as coisas. E em Atos capítulo 4 isso fica tão claro. Eles vão dizer, não existia nenhum necessitado. Havia entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Quando a gente perde a noção da prioridade, as pessoas perdem o valor e as coisas começam a ter mais valor para nós. Mas quando a gente deixa Jesus por um prumo, acertar as coisas na nossa vida e a redefinir as prioridades, a gente começa a entender que não, as pessoas são muito mais importantes do que as coisas. Eu acho interessante que esse era um lema na minha casa. Meu pai sempre dizia isso. E sempre que a gente se via em situações assim, entre coisas e pessoas, ele falava sempre essa mesma frase: as pessoas são mais importantes do que as coisas. Quem já viu aquele filme A Lista de Schindler? É muito forte aquele filme. Chega no final ali, se você não viu, eu vou contar o final para você aqui do filme. Eita, pastor. Não, mas eu vou contar, não tem jeito. Quando chega no final do filme, esse homem era um empresário e ele começa a pagar, comprar os judeus que estão ali nos campos de concentração para trabalhar na sua empresa. E ele usava a desculpa que essa era uma mão de obra barata. Mas o que ele queria de fato era salvar os judeus dos campos de extermínio ali. E ele vai pegando tudo que tinha e o que não tinha e vai investindo em vidas de pessoas. E quando chega no final do filme é muito bonito, porque esses judeus que foram salvos vão visitar aquele homem para agradecer. Mas quando chega o grupo ali, ele começa a chorar. Ele começa a dizer, esse anel talvez pudesse ter salvado mais uma vida. Aquilo ali que eu tinha talvez pudesse salvar mais uma vida. Porque ele viu que o anel que nós temos é tão sem significado, sem sentido. Gente, tudo que você tem aqui, que se acumula nessa terra, vai ficar. Nada você leva contigo, meu irmão. Nada. Por isso que a Bíblia vai dizer, não acumulem riquezas aqui nessa terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Mas acumulam riquezas nos céus, riquezas que são eternas. Como a gente é capaz de perder o senso? De repente eu estou perdendo o meu casamento, estou perdendo os meus filhos, eu estou em confusão na minha casa por causa de dinheiro. Meu irmão, Deus tem mais para você. As pessoas são mais importantes do que as coisas. E por último, a generosidade, ela atrai o favor de Deus sobre nós. A generosidade, ela atrai o favor de Deus sobre as nossas vidas. Eu acho bonito, tem um texto em Atos, no capítulo 10, no versículo, se quiser abrir lá, versículo 4. Eu acho muito bonito esse texto, porque ele conta a história de um centurião chamado Cornélio, que não era crente, não era um homem de Deus, mas olha o que acontece, versículo 4, diz assim, Cornélio, este fixando nele os olhos, o anjo que o Senhor tinha mandado, e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. A Bíblia vai dizer que Cornélio era um homem tão generoso, que orava pelo próximo, cuidava do outro, que
dava esmolas, que isso alcançou o favor de Deus, a atenção de Deus. E Deus manda um anjo para falar para Cornélio: Cornélio, vai na casa tal, manda alguém lá para procurar Pedro, que eu quero abençoar a tua vida. E ele faz isso. E aí Pedro teve uma visão, ao mesmo tempo Deus dá uma visão para Pedro que está no terraço de uma casa. E ali ele vê os lençóis sendo colocados, comidas que para ele julgava impuras. E ali Deus fala para ele: olha, não julgue impuro aquilo que eu santifiquei. E quando chegam aqueles homens, a mandado de Cornélio, perguntando a respeito de Pedro, falando: olha, a gente quer levar você para falar entre os gentios, para o nosso Senhor. Ele entende que Deus tinha um chamado para aquele povo, para que eles conhecessem a graça e o poder de Deus. E aí Pedro vai falar com Cornélio, e Cornélio se converte, ele, a sua casa, os seus queridos, porque Deus vê com bons olhos aquele que é generoso. E são várias as promessas na Bíblia, várias as promessas na palavra de Deus, a respeito de bênçãos e de favor que Deus derramaria sobre aqueles que têm uma vida desprendida, liberal, que são generosos. Provérbios 11, 24, presta atenção. Diz assim: quem dá liberalmente, ainda se acrescentará mais sobre ele, mais e mais. Provérbios 11, 25, a alma generosa prosperará. Provérbios 19, 17, quem dá ao pobre, empresta a Deus. Isaías 58, versículo 10, vai dizer que aquele que é generoso será feliz. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz que aquele que é generoso, as suas necessidades serão supridas. Em Mateus capítulo 6, versículo 4, ele diz que aquele que é generoso, o Pai o recompensará. Salmos 41, versículo 1, diz que aquele que é generoso, o Senhor o livrará do dia mau. E Provérbios 3, versículo 10, diz que os seus celeiros se encherão fartamente. Provérbios 28, 27, diz que aquele que é generoso, sobre ele não faltará coisa alguma. Mateus 19, 21, diz que o generoso terá um tesouro no céu. Jeremias 22, 16, que ele conhecerá a Deus. E lá Levíticos, versículo 26, capítulo 26, versículo 5, diz: a terra e os filhos que Deus lhe der serão abençoados. Amém? Meu irmão, vale a pena ser generoso. A Bíblia está dizendo que você vai ser abençoado, que a sua casa vai ser abençoada, que você vai ser feliz, que você empresta a Deus, que Deus vai cuidar de você. Por que a gente não é generoso? Por que a gente não abençoa? Por que a gente não é desprendido? Eu creio que muitas vezes não fazemos isso porque não confiamos na fidelidade de Deus. Eu queria te desafiar essa noite a ter uma vida desprendida. Às vezes esse mundo ele imprime dentro do nosso coração um senso de valor errado. E a gente vive para ganhar mais, para ter mais dinheiro, para ter uma casa melhor, um apartamento melhor, um carro melhor. E a gente está perdendo as melhores coisas da vida. E Jesus está falando: meu filho, para de olhar para essas coisas. Ainda que você tenha que ter responsabilidades, abre teu coração, abençoa os outros, que eu também vou abençoar a sua vida. Quem quer provar da fidelidade de Deus aqui? Levante as mãos. Quem quer ter experiências do poder de Deus aqui? Levante as mãos. Meu irmão, abra o seu coração. Olhe para o outro, enxergue o próximo, que Deus vai cuidar de você. Eu tenho uma história que eu gosto de contar desse cuidado de Deus com a vida de pessoas. E quando a gente se desprende, não só dos recursos, mas do tempo, e com um pequeno gesto, de alguma maneira, a gente cuida e ministra amor na vida de alguém, como isso é gratificante. E uma das experiências mais lindas que eu tive, foi um dia que eu estava saindo da igreja, o irmão que hoje é o meu sogro, naquela época não era, eu dei um abraço nele no final do culto, ele estava chateado, estava sem grana, estava passando uma crise financeira,
tinham passado na frente da loja dele e tinham pichado ela toda. Ele estava desanimado, eu dei um abraço nele, orei com ele, entrei no carro e fui embora. Quando eu estava voltando para casa, o Espírito Santo de Deus falou para mim: eu quero que você vá lá consertar a parede do irmão. Eu falei: Deus, agora, quase meia-noite, pintar a parede de madrugada. Era julho, estava -1 grau aquele dia, irmão. Aí eu falei, mas foi tão forte aquele negócio do Espírito. E eu peguei o telefone e liguei para um amigo. Falei: cara, você topa pintar a parede de madrugada? Ele: que história é essa? Aí expliquei para ele: vamos embora, estamos juntos. Arranjou mais um ainda parceiro e nós somos em 3. Passamos no mercado 24 horas, compramos umas latas de tinta e fomos na frente da loja pintar a parede do irmão. Uma parede era branca, essa foi fácil. A outra era cor de rosa, a gente não tinha tinta cor de rosa. Falei: e agora? Vai que a gente pinta de branco e ele fica bravo. E aí nós inventamos um solvente e ficamos esfregando a parede até 5 horas da manhã. 5 horas da manhã estava tudo bonitinho. Pegamos o carro, fomos para casa. Aquela madrugada, Deus fez algo especial. Ele chegou em casa, aquele irmão desanimado, fez uma reunião de família. Ele sempre fazia um cultinho devocional. E a filha pequena, que devia ter uns 4, 5 anos naquela época, fez uma oração. Papai do céu, meu pai está muito triste. Manda os teus anjos pintarem a loja do papai. O pai olhou e falou: essa é oração de criança. Pôs ela para dormir. Outro dia acordou meio tarde, estava desanimado para ir para o trabalho, pegou um ônibus. E quando o ônibus parou, ele desceu devagarinho, olhou a parede pintada, a outra parede pintada também. Falou: o que aconteceu? E aí foi num vizinho e falou: vocês viram alguém passando aqui, pintando a loja? Não, não vimos nada. Aí foi no outro vizinho, olhou: vocês viram alguma coisa que aconteceu? Não vimos nada. E aquele dia ele abre a porta, se ajoelha no escritório ali, começa a chorar e fala: obrigado, Deus, porque o Senhor ouviu a oração da minha filha e mandou os seus anjos pintarem a minha loja aqui. Deus é tão bom, queridos, tão bom, que eu casei com a filha desse homem. Aleluia. Quando a gente é generoso, Deus é muito mais com a gente. Eu só pintei uma parede. Você quer casar, irmão? Glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Às vezes é tão pouco que a gente precisa fazer para abençoar a vida de alguém. Meu irmão, é um bilhetinho que você vai escrever aqui. É uma carta que você vai deixar em cima da cama dos teus pais. É um abraço que você vai dar em alguém. É um valor que você vai entregar para o irmão que está precisando. É uma palavra que você vai dar. E isso pode ser uma palavra de Deus que vai mudar a vida daquela pessoa, ou que vai trazer bálsamo num momento difícil. E mais, você pode estar fazendo parte de um milagre de Deus. Quando eu fiquei sabendo o que Deus tinha feito, eu fiquei tão feliz. Porque eu fui pintar uma parede e eu fiz parte de um milagre de Deus. E o que eu estou dizendo para você, meu irmão, você quer ser abençoado, você quer ver marcas do poder de Deus na tua vida, você quer experimentar coisas tremendas do poder de Deus, seja generoso. Larga a mão de ser mesquinho, apegado ao dinheiro, à grana. Deixa Deus te usar para abençoar os outros, que você vai ter marcas do poder de Deus na tua vida e na tua história para contar sim. Em nome de Jesus. Amém. Baixa tua cabeça aí, fecha os teus olhos. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus falou contigo, mas se hoje existe um desejo no seu coração, ser conhecido pelos outros como uma pessoa generosa, se existe o desejo no seu coração de ser alguém liberal, altruísta, que se preocupa e ampara o próximo, o outro. E hoje, de alguma maneira, o Espírito Santo de Deus tocou o teu coração. Você está falando: Senhor, eu quero, me ajuda a ser assim.
age na minha vida, no meu coração, para que eu possa abençoar da maneira que o Senhor quiser. E hoje eu queria fazer um desafio prático aqui. Se Deus falou contigo e esse é teu desejo, que você se apresentasse diante de Deus e pedisse: Senhor, me mostra algo prático que eu posso fazer para abençoar a vida de alguém, algo prático, para que eu possa tocar aquela vida de alguma maneira e ser instrumento de Deus para abençoar o meu irmão. Eu creio, enquanto a gente ora aqui, o Espírito Santo de Deus vai visitar pessoas e vai te falar: olha, quero que você passe lá na casa de fulano hoje, ou que você passe no mercado e faça uma compra e deixa lá na casa do outro irmão, ou, eu não sei, Deus vai falar coisas diferentes aqui, mas um mover de liberalidade, de generosidade, de altruísmo, de desprendimento vai ser aqui vivenciado por nós. Nós estamos num tempo na nossa igreja onde o nosso pastor pediu para nós entregarmos o nosso melhor para essa obra. E talvez o Espírito Santo de Deus vai te incomodar hoje, falando assim: filho, você tem parte nesse negócio. Aquilo lá que eu te dei, aquilo lá que eu pus nas tuas mãos, eu quero que você use para a honra e glória do meu nome. Essas últimas semanas veio um jovem aqui e me ligou: pastor, tem 2 relógios lá que eu quero entregar, que Deus incomodou a minha vida, isso aí é do Senhor, Deus falou que é dele, é para essa obra. Eu vim aqui com ele, deixou na igreja, e Deus está movendo aqui o coração de pessoas. E se hoje você está dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu estou aberto, me mostre. Quero ser uma pessoa generosa, quero ser usado pelo Senhor na vida de pessoas e na obra aqui nesta igreja. Se esse é o teu desejo, onde você está, meu irmão? Fica de pé no teu lugar e eu vou orar por você hoje, para que Deus te visite com poder hoje. Que o Espírito Santo de Deus fale com você. Que coisas práticas da parte do Senhor sejam comunicadas no teu coração aí. O Senhor falando assim: filho, faz isso, faz aquilo. E Deus vai incomodar você. Onde se você está, se o Espírito Santo de Deus falou contigo, fica de pé agora, em nome de Jesus. Você quer ser alguém desprendido, generoso? Você quer que Deus te use dessa maneira? Onde você está? Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pai querido, Senhor, eu quero colocar a vida desses irmãos que estão aqui de pé, que vieram dizer para o Senhor: Pai, eu quero agir com generosidade, eu quero abençoar a vida de pessoas, eu quero fazer parte de milagres que o Senhor está realizando na vida de outros. Eu estou aberto, Senhor, usa a minha vida do jeito que o Senhor quiser. Eu entendo que nada que eu tenho é meu, tudo é do Senhor. Por isso, Pai, usa o que eu tenho, o que eu sou, para abençoar a vida de pessoas. Eu quero pedir agora de maneira muito especial, Pai, muito especial, que o Teu Espírito se mova nesse lugar, trazendo, Pai, discernimento, trazendo palavra, mostrando, Pai, o que Teus filhos, os Teus servos precisam fazer para abençoar a vida de alguém. E Deus, se eu colocar algo que ainda hoje, meus irmãos tenham coragem de ir abraçar o irmão aqui, fazer o que o Senhor está mandando eles fazerem, que a gente possa presenciar aqui no nosso meio um mover de Deus, de liberalidade, um mover de Deus, de amor aqui nesse lugar, e que pessoas tenham experiências com Deus, por conta do que o Senhor está fazendo dentro de nós. Nos ajuda, Pai, a sermos assim, a vivermos assim, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.